Ora, se eu posso cumprimentar alguém, que versículo bíblico proíbe eu de conversar com essa pessoa? Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Boa tarde, eu me chamo Natanael. Fui testemunha de Jeová durante 29 anos. Casei com uma testemunha de Jeová, que já tinha sido pioneira regular, a filha também pioneira regular. Tenho um filho que era testemunha de Jeová, mas que depois de um tempo, aos 16 anos, ele decidiu pedir a dissociação. Foi aí que começou o inferno que vivi dentro de minha casa. Sim, um inferno levantado pela minha ex-esposa, que era testemunha de Jeová. Como devo começar esse assunto tão delicado? Existe uma doutrina no meio das testemunhas de Jeová chamada desassociação, onde uma pessoa, ela cometeu um pecado grave, ela é desassociada. Sim, mesmo que ela se arrependa, ela, na maioria absoluta das vezes, é desassociada sim. E nas testemunhas de Jeová, o desassociado é tratado como um cão imundo, como um cão sarnento. Eles não falam, é também aconselhado a família a manter o mínimo contato, mesmo com membros que estão dentro de sua casa, e que foi desassociado. E levando ao extremo o que está em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 até o verso 13, algumas famílias testemunhas de Jeová sequer comem na mesma mesa ali com aquele membro desassociado, pois eles acreditam que aquelas orientações de 1 Coríntios capítulo 5, onde diz que não devemos ter convivência com fornicadores, com adúlteros, com beberrões e coisas do tipo. Então, acreditam que essa orientação é para a família cristã dentro de sua casa, e não apenas para a congregação, no ambiente congregacional. Bem, nós sabemos que são orientações para a congregação não ter convivência com irmãos, se dizendo irmãos, mas que são péssimos exemplos. Então a Bíblia manda se afastar desse, porém não tê-los como inimigo. Também manda evitar aqueles que foram admoestados pela congregação 1, 2, 3 vezes, mas que permaneceu no seu proceder pecaminoso e não mudou. A palavra de Deus realmente manda tirar do vosso meio. 1 Coríntios 5, verso 1 e 4. Mas do vosso meio, no caso do meio da congregação, não tirar do meio da família, expulsar de casa. Não é isso que a Bíblia diz, mas muitos que são testemunhas de Jeová, muitas famílias, elas levam ao extremo essa palavra. O que eu vou falar aqui, o que eu estou falando, que não sirva para alimentar o ódio que muitas pessoas têm contra as testemunhas de Jeová. Não, porque quem odeia é filho do diabo e é homicida. Então nós não devemos odiar ninguém. Sim, devemos odiar a heresia e a prática do pecado, mas não a pessoa em si. Portanto, quem odeia as testemunhas de Jeová estão errados, estão no lugar de homicidas. 1 João 4, verso 9 e verso 20. Bem, a minha ex-mulher, quando eu a conheci, ela já era testemunha de Jeová. E a família dela, as filhas, ela tem 3 filhas, eram testemunha de Jeová. E ela, viúva. A filha mais velha foi desassociada do meio das testemunhas de Jeová. Parece que resolveu não querer mais ser testemunha de Jeová. E por causa disso, isso antes delas me conhecerem, por causa disso, essa minha ex-esposa, a mãe dessa jovem, a expulsou de casa. E ela foi viver
em outro lugar, em outro canto. E durante todo o tempo que essa filha estava desassociada, a mãe não entrou em contato com ela, nem sequer para saber como ela estava, embora estivesse morando em outra cidade. A filha, ela confessou depois a mim e a própria mãe, né, muito depois, que tinha vontade de receber pelo menos um telefonema da mãe, visto que ela passou por muitas dificuldades. Sim, mas a mãe não fez isso. Com o tempo, essa menina voltou, foi readmitida. E somente assim a mãe começou a falar com ela. Ela não voltou por causa do amor a Jeová. Tanto é que agora, novamente, ela está desassociada. Ela voltou porque ela sentia falta da mãe, do carinho, da atenção da mãe. Bem, por que eu estou contando essa história que ainda não faz parte da minha história? Ou da nossa história? Porque depois que eu casei com a minha ex-esposa, meu filho já era desassociado. Morava comigo e mora até hoje. Então, essa minha ex-esposa, depois que veio morar comigo na nossa casa, queria que eu agisse da forma que ela agiu com a filha dela. Expulsasse meu filho de casa. Não estou dizendo aqui que meu filho era um santo. Não me deu algumas dores de cabeça. Sim, me deu. Não em sentido de drogas, graças a Deus, até aquele momento. Não em sentido de mexer no que é dos outros, mas porque muitas vezes não queria colaborar com as regras da casa. No entanto, esse meu filho nunca foi contra as testemunhas de Jeová, mesmo que ele pediu para sair, ele nunca falou contra, nunca foi um empecilho para mim, ou para a minha esposa, né, mais tarde que eu me casei, nem para a filha dela, de servir a Deus. Ele vivia trabalhando e vindo para dentro de casa. Às vezes saía para casa de uns amigos, para casa da namorada, e chegava às vezes um pouco tarde da noite. Era aí que ele quebrava as nossas regras. Bem, ele estava desempregado na época, quando aconteceu. Eu já casado com a minha ex, né? E ela queria que eu expulsasse o meu filho de dentro de casa. Fez o maior inferno. Não queria que o rapaz comesse junto conosco na mesa, na nossa mesa. E só Deus sabe o que eu passei. Ela mesma fez da nossa vida um inferno. E por fim, até por não mudar e fazer da nossa vida um inferno, ser uma mulher beligerante e briquenta, que por tudo ela arranjava briga, o nosso casamento chegou a acabar mais tarde. Mas isso é outra história. Então o que é que eu fiz? Para tentar ver a família em paz, harmonizar as coisas, salvar o nosso casamento, tentar ver ela mais calma, o que é que eu fiz? Meu filho desempregado, eu ganhando um salário mínimo, fui obrigado a alugar um quartinho, né, em uma vila do outro lado da cidade onde eu moro, e coloquei meu filho lá. Levei as coisinhas dele, a cama, o colchão, umas cadeiras, umas panelas, e levava a comida dele. Às vezes ele saía também para trabalhar, assim, fazer um bico e arranjava alguma coisinha. Mas todo o peso financeiro estava nas minhas costas. Acontece que, quando meu filho ele não estava trabalhando e não tinha o que comer, ou eu levava o almoço dele, o almoço, a janta, o café da manhã, né? Saía da minha casa, descia aqui a ladeira, até chegar na casa dele. E tudo bem. Só que às vezes, devido a eu estar cansado e ter que descer e subir uma ladeira imensa que tem aqui, eu moro na parte alta, ele morava na parte baixa da cidade. Então o que é que eu combinei com ele? Eu combinei para ele vir comer aqui em casa, na nossa casa. Infelizmente, ela nunca aceitou isso. E brigava direto, porque não queria que o meu filho entrasse aqui dentro de casa. Então, para evitar, eu dava a comida do meu filho no terraço. Botava uma cadeira, uma banquinha, e botava a comida do meu filho, para o meu filho jantar ou almoçar, no terraço de nossa casa. Ela não se satisfez.
ela continuou brigando, insistindo que não queria meu filho dentro de nossa casa, nem mesmo na área aqui dentro da frente, do lado de dentro do muro. Aí eu confesso a vocês que eu pequei, porque para tentar viver em paz com ela, né, e ver a família tranquila, eu disse ao meu filho, ó, tem a pracinha aqui na frente de casa, senta aqui debaixo da árvore, num desses bancos, e eu vou trazer a comida para você aqui. Mesmo assim, ela continuou falando, veja que mulher briguenta, testemunha de Jeová, porque ela não se contentava, queria que eu agisse como ela agiu, expulsando a filha e cortando toda a comunicação, coisa que a Bíblia não ensina, de jeito nenhum. A orientação da Bíblia para evitar convivência com pessoas que se dizem irmão, se chamam irmão, mas que andam praticando o que Deus abomina, né? 1 Coríntios mostra isso, capítulo 5. Essa orientação é para a igreja, não para nós. Família, não. Porque esse modo de agir só destrói, só acaba de destruir a família, acaba só de destruir aqueles que já estão doentes em sentido espiritual. Um cristão que está doente, mancando, o que caiu, né? Aquele que está de pé, acautele-se para que não caia, diz a Bíblia. Aí a pessoa caiu, então qual é o dever do cristão? É ir lá, tentar ajudar, tentar levantar. Se a pessoa está fraco, se a pessoa está andando errado, né? Não está andando conforme as Escrituras, o meu dever, principalmente se for um filho ou alguém da família, o meu dever é chegar perto dessa pessoa e tentar ajudar. Não dar um rasteiro de vez e pisar na goela dessa pessoa, capaz de matar, como é a orientação nas testemunhas de Jeová. E, infelizmente, chegando a esse extremo que essa minha ex-esposa chegava. Sendo que eu vi que nada do que eu fizesse adiantava, ela continuava beligerante e sempre criticando, sempre brigando, porque eu continuava tentando ajudar meu filho. Então, chegou um dia em que, quando meu filho chegou para almoçar, ela começou a falar mal, começou a praguejar, começou a fazer aquele inferno. Então eu vi que não adiantava, eu olhei assim, pensei, sabe uma coisa, meu Deus? Eu não vou mais seguir esse proceder que eu estou seguindo, não, para tentar agradar essa mulher. Esse proceder que eu fui obrigado a escolher para tentar agradar ela, não está agradando ao Senhor. Está trazendo má fama ao teu nome. Então eu chamei meu filho e disse, venha, entre aqui, sente aqui na mesa e você a partir de hoje vai comer na mesa. Porque você não é nem um cachorro sarnento para ser tratado da forma que essa mulher quer que eu trate você. Meus amigos, você que é testemunha de Jeová, não me interprete mal. Não interprete esse testemunho que eu estou dando de forma errada. Não estou aqui espalhando ódio. Não, eu estou aqui para tentar lhe ajudar, para você ver que esse proceder que você está sendo orientado, e quando você vai ao extremo, como essa minha ex, ela ia, você não está agradando a Jeová. Você está dando uma rasteira no seu irmão ferido, viu? Dando uma rasteira, terminando de derrubar esse seu irmão, e está pisando na goela dele, e tentando matá-lo de uma vez por toda. Não é assim. Eu tenho um irmão evangélico, ele é da igreja do sétimo dia, adventista do sétimo dia. Ele me falou o seguinte, as testemunhas de Jeová é o único exército que acaba de matar os seus feridos. É verdade. No exército, numa batalha, quando um soldado é ferido, os outros soldados fazem de tudo para pegar aquele soldado, levantar e ajudá-lo a seguir em frente e levá-lo até um posto médico ali do exército. Mas as testemunhas de Jeová não faz isso. As testemunhas de Jeová, mal orientadas pelo corpo governante, quando um de seus soldados é ferido, elas dão uma rasteira nesse soldado ferido, pisa na goela e quebra o pescoço. É assim que a minha ex-esposa queria que eu fizesse com o meu filho. E eu não fiz. Hoje eu me arrependo amargamente por ter feito durante um tempo o que ela queria que eu fizesse.
A mesma coisa que ela fez com a filha dela. Me arrependo amargamente e peço perdão a Jeová e já pedi perdão ao meu filho por ter feito isso. Até hoje meu filho guarda mágoa por causa disso. Mas nunca, depois que eu resolvi não fazer nunca mais, eu farei tal coisa. Não sou eu quem julgo, não sou eu quem devo condenar, mas é Jeová naquele dia. Então, minhas irmãs e irmãos testemunhas de Jeová, tome esse testemunho como exemplo para não seguir esse proceder que eu segui por causa da minha ex-mulher, testemunha de Jeová, e que ela seguia com a filha dela. Não tente agradar a homens, agrade a Jeová. Porque esse meio, esse modo que você é obrigado a agir ou que é incentivado a agir, expulsando de dentro de sua casa seu filho ou sua filha, simplesmente porque ela não quis mais ser testemunha de Jeová, tratando como um cachorro sarnento, não traz louvor a Jeová, mas traz desonra ao nome de Deus e ao nome de Jesus. É verdade que esse ano agora houve uma nova orientação, mas não plenamente em acordo com a Bíblia. Diz que quando uma pessoa testemunha de Jeová desassociado chegar para se reunir, os irmãos podem dar um cumprimento, oi, oi e tchau. Ora, se eu posso cumprimentar alguém, que versículo bíblico proíbe eu de conversar com essa pessoa, tentar dar uma palavra de ânimo, de ajuda, uma palavra espiritual? Ela não está se reunindo conosco? Ela não está arrependida? Então, mesmo assim, dentro dos salões do reino, não está sendo seguida essa orientação de pelo menos chegar e cumprimentar esses desassociados. Aqui no salão do reino da cidade de Santa Rita, eu soube por um irmão, por uma pessoa que se reúne lá, ainda está se reunindo, que nem os anciãos chegam perto de desassociados que estão se reunindo lá há muito tempo, tentando voltar. Então, meus irmãos, não sejais fanáticos. Sigam o que as Escrituras diz. A Bíblia manda ajudar teu irmão que está caído, teu irmão que está fraquejando na fé, teu irmão que está manquejando. Não manda dar um rasteiro e pisar no pescoço, pisar na goela desse teu irmão e terminar de matá-lo. A minha ex-esposa queria que eu fizesse isso. Por um tempo, eu quase fiz da forma que ela queria. Mas depois, Jeová me abriu os olhos e eu deixei de agir como um fanático para agradar uma fanática. Esse vídeo não é para espalhar ódio. Como eu já falei, quem odeia as testemunhas de Jeová ou quem odeia qualquer pessoa, esse não pode dizer que ama a Deus porque é um mentiroso e é um homicida. Portanto, o objetivo desse testemunho é alertar as testemunhas de Jeová e qualquer um a não seguir de forma fanática o que seus líderes ensinam. A palavra de Deus não manda expulsar de dentro de casa um membro que dissociou-se ou que foi desassociado, removido, né? Mas manda ajudá-lo, certo? Agora, dentro da congregação, o que João falou, nem sequer eu cumprimentei, é com pessoas que naquela época queria chegar nas casas onde os irmãos se reuniam para adorar e aprender sobre Deus, né? E queriam trazer uma doutrina que não era a doutrina apostólica. Como, por exemplo, que Jesus Cristo não era uma pessoa real, mas apenas uma encarnação. Talvez como aqueles anjos que se encarnaram no passado, ou sei lá. E isso era ir além dos ensinos de Cristo. A esses tais não recebais em casa. Mas em que contexto? Na hora da reunião, onde eles estariam aprendendo a verdade sobre Deus e sobre Cristo. Então, não deveriam receber essas pessoas para pregar na reunião. Espero que você entenda e aprecie este vídeo, dando o seu ok, né? Mostrando o seu apreço, dando o seu ok, o seu joinha, né? E compartilhando também, ok? Comenta aqui e diga como você agiu quando alguém de sua família foi desassociado. Ou como você agiria caso alguém da sua família fosse desassociado. Você daria uma rasteira, pisaria no pescoço e acabaria de matar? Expulsando assim de sua casa? Não comendo com esse membro da família na sua mesa? Ou você faria o contrário? Tentaria ajudar
e não seria fanático como a minha ex-esposa. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se!